Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre eh, alguns impactos ambientais relacionados a- aos nossos modos de vidas modernos, né? Ah, toda essa esse utilitarismo dessas reações químicas que a gente tem sintetizado, falo das transformações das matérias, onde exigem cadeias muito grandes de serviços em função desse funcionamento, né? Somos funcionários dessa programação de acreditar que temos de ter, né? Temos de beneficiar desse lado industrial, né? Então tudo isso gera uma cultura, um aculturamento das pessoas que podem ser credores, podem ser utilizadores desses dessas inovações, que são reações químicas, né, que fazem com que a organização dos indivíduos se programem, né, para funcionar em função desse haver, né? E aí o que acontece? Que a sociedade ela tem se transformado muito por indivíduos que foram transformados por esse toque industrial, né? E aí o que acontece? Existem muitos impactos causados na natureza, né? Muitos problemas ambientais por causa dessas utilizações, né? E esses problemas, quanto mais passam para serem resolvidos, para serem tratados, mais eles crescem e ficam é, aparecendo com cara de que são irresolvíveis, né? Que não dão para resolver pela dimensão que vai tomando. A gente vai ver então agora e vai conversar sobre alguns problemas. Problemas ambientais urbanos, né? Toda essa esse lado do urbano, ele é um remodelamento do rural. E o rural, ele é um remodelamento do anterior. Tá vendo? Então a gente sempre tem uma certa escada. Uma escada que, que vem para nós colocar esse antes, agora e depois, né? Só que esse antes, agora e depois, ele pode ele pode e modifica, né? Por quê? Por causa das inovações. Inovações
né? E essas inovações elas acontecem em uma variação muito é, são imperceptíveis, são imperceptíveis a menos que passe bastante tempo e a gente faça uma análise temporal. Porque a gente não consegue ver a dimensão do problema no presente. O problema do presente a gente não vê no presente, a gente só vê no futuro, né? Então o problema de hoje a gente só vai ver ele no futuro. Qual que é o problema que a gente tem com isso hoje? Só que os problemas que a gente enfrenta hoje e que a gente vai falar, os problemas ambientais, são causa de um presente lá atrás, né? Foi aconteceu lá atrás uma inovação que trouxe imperceptivelmente a um problema, né? Então olha só que legal. Agora que a gente sabe que a gente tem problemas, né? E esses problemas são da nossa conta, e a gente não precisa mais esperar no futuro para ver o problema nesse presente, né? É só a gente ver os problemas que a gente está passando hoje em dia e cuidar para que eles não evoluam mais, né? O que é um desafio. Problemas ambientais urbanos. Quais são os impactos? Quais são os impactos? Os problemas ambientais urbanos são desafios ambientais que afetam as áreas urbanas devido ao crescimento populacional. Então, o que a gente tem? A gente vai ter o crescimento populacional. Urbanização. A própria urbanização. E atividades humanas concentradas nessas regiões. Atividades concentradas nessas regiões. Esses problemas têm um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas e no meio ambiente. Então, bora ver aqui. Poluição do ar. A poluição é causada pela emissão de poluentes atmosféricos como monóxido e dióxido de carbono, CO2 e CO e CO2. Dióxido de enxofre, SO2, e óxidos de nitrogênio, NOx, e outras partículas finas. Partículas finas no ar. CO, CO2,
CO2 e NOx. Estas partículas, que são provenientes principalmente de veículos e indústrias, causam problemas de saúde, principalmente respiratórios e até cardiovasculares. Veículos, indústrias, causam problemas respiratórios. Olha só que legal. Olha o monstro da alta utilização, né, da queima desses derivados. Bom, da poluição do ar, a gente vai ter as fossas nasais, né, que vai fazer a transmissão desse gás a partir de um filtro, né? A gente tem as conchas aqui que vão filtrar o ar que entra, as conchas nasais. E aí o ar entrando, ele vai passar pela traqueia, né? E a traqueia, ela tem as células também que tentam drenar esse ar que entra, fazendo com que ele fique o mais limpo possível para poder chegar nos pulmões. Aqui a gente tem a carina ela bifurca aqui, ó, as entradas para o pulmão. O pulmão, ele tem uma certa ligação com o coração, né? Onde aqui nos bronquíolos pulmonares, né? A gente tem os brônquios e os bronquíolos. Brônquio e bronquíolo. Nos bronquíolos são as unidades menores dos pulmões, né? São residências menores de gás no pulmão. São lá que ocorrem as trocas gasosas. As trocas de gases, né? A gente respira oxigênio e libera gás carbônico. E aí o que acontece? Com essas partículas no ar, né? Aos poucos, né? Nossa respiração, o nosso pulmão, esse sistema respiratório, ele vai sofrendo adaptações para poder conviver com esses gases aqui poluentes. Mas tudo isso depreda o organismo pelas relações que esse sistema tem com as demais sistemas, principalmente o sistema nervoso central, que às vezes precisa de regular o nível de força
para com o gradiente de partículas finas que existe no ar, né? Porque existe uma referência de, de condição do organismo em relação ao ar que ela respira, né? Vamos dizer que um desses aqui, quando respirado, queima, produz uma certa queima, uma certa irritabilidade. Logo, o sistema nervoso ele vai detectar e vai precisar de assumir um outro estado da natureza para poder conseguir lidar com esses problemas. Só que quando a gente fala desse problema de poluição ao ar, a gente pega das indústrias e dos veículos, né? Cara, tem muito veículo e muitas indústrias atualmente, né? Existem, né? E nas áreas urbanas. E muitas delas não necessariamente precisariam existir. Chuva ácida. A chuva ácida é um dos principais problemas ambientais em áreas industrializadas. Isso ocorre quando a poluição urbana se mistura com as partículas das nuvens, gerando ácidos como o sulfúrico e o nítrico. Sulfúrico e o ácido nítrico. Então, chuva ácida. Urbana se mistura com partículas da nuvem. Gerando ácidos como o sulfúrico e o nítrico. Por estarem diluídos em água, estes ácidos não causam danos imediatamente, mas sim a longo prazo. Então, causam dano a longo prazo. A longo prazo. As consequências incluem danos à vegetação, tomando solos e as águas de rios e lagos mais ácidos, comprometendo a biodiversidade marinha e terrestre. Além disso, pode causar corrosão de estátuas e monumentos históricos, além da oxidação de metais e desgaste acelerado em pinturas urbanas. Vamos ler de novo. As consequências incluem danos à vegetação, tomando solos. A vegetação e as águas de rios e lagos e mais ácidos. Águas de rios e lagos mais ácidos, comprometendo a biodiversidade marinha terrestre. Além disso, pode causar corrosão de estátuas e monumentos históricos.
além de oxidação de metais. E desgaste acelerado em pinturas urbanas. Então olha que doido, né? Toda essa poluição causada pela química laboratorial em, em utilização qual que é o nome? Em utilização mu- em muita utilização, em grande escala de utilização, vai fazer com que a capacitância, né, atmosférica, a, a nuvem ela seja carregada por essas misturas, essas partículas. E aí a água que a nuvem vai torcer, né? A gente tem a nuvem e aí a torção da nuvem, né? A torção vai fazer com que os pingos de chuva caem de forma que essa água aqui ó, seja uma água ácida, né? Como se fosse uma limonada, né? Um suco de limão. Só que não é legal chover suco de limão, né? O suco de limão ele pode atrapalhar a vegetação, pode comprometer os rios, né? Os animais podem morrer de tanto ingerir suco de limão. As estátuas, todas as construções, elas podem ter uma pode se desgastar muito mais rápido e causar até mesmo acidentes. Então não é legal. Poluição da água. Poluição da água. O lançamento inadequado de esgoto, produtos químicos industriais, lixo doméstico nas águas urbanas contamina rios, lagos e aquíferos, prejudicando a vida aquática e disponibilizando e a disponibilidade de água potável. Então aqui ó, poluição da água. Então, quando a gente tem uma inadequada estrutura urbana, ou seja, saneamento básico, né? O que acontece? O descarte desses insumos, né? Primeiro que a gente tem uma taxa de produção de lixo muito grande. E esse desgaste inadequado pode afetar muito os sistemas
marinhos, né, prejudicando a vida aquática e a disponibilidade de água potável. O processo de crescimento acelerado das cidades, aliado à falta de políticas públicas próprias para o tratamento da água e educação ambiental, favorece o agravamento da situação. O que é educação ambiental? Vamos lá. Educação ambiental. Não é só colocar o tema na escola. Educação ambiental, ela vai dentro de um processo de levar a indústria, de levar a comunidade a uma prática de, de economias, né? Mas essa prática de economias só acontece só acontece quando a indústria está dentro. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta, né? A gente precisa de colocar colocar uma certa prática dessa função de recorrência, né? Tudo aquilo que a gente recorre, né? A gente, por exemplo, a gente tem um ciclo, recorre e a gente tem um ciclo de compra. E aí a gente tem né, a gente precisa de ter essa noção, né? Olha só que legal, de que tudo que a gente compra, a gente tem, né, os gastos. E aí a gente tem os recorrentes e os gastos temporais, né, que acontecem não frequentemente. E aí quando a gente separa isso, a gente consegue organizar estratégias para fazer com que essas recorrências não precisem produzir lixo, né? E essas temporais também. De que forma a gente consegue isso? As indústrias, elas conseguem fazer estratégias, né? Então a gente precisa de contar com as indústrias. Só que a gente não está conseguindo contar com elas. Existe muita poluição, muito desmatamento, muito, muito produção de lixo, muito descarte inadequado, que gera esses tipos de problemas aqui, ó. Enchentes. Também chamada de cheias ou inundações, estes fenômenos acontecem quando a quantidade de água no leito de um rio aumenta, causando transbordamento. Em outras palavras, é quando o rio ou córrego excede sua capacidade máxima de água.
Este fenômeno é semelhante aos alagamentos que também ocorrem frequentemente nas ruas das cidades, quando a vazão dos esgotos não é suficiente em dias de chuva, causando acúmulo de água nas vias urbanas. Então isso aqui é muito complicado, né? Problemas de drenagem de água. Ah, é. Acúmulo de resíduos sólidos. Produção de lixo nas áreas urbanas costuma ser muito grande, ainda mais nas grandes metrópoles, sobrecarregando os sistemas de gestão de resíduos e levando ao descarte irregular de lixo. O acúmulo desses resíduos em aterros sanitários e lixões causa problemas de saúde pública, poluição do solo e dos lençóis freáticos, devido à infiltração de chorume. Enchentes como resíduos sólidos e desmatamento urbano. O desmatamento urbano é a remoção de áreas arborizadas dentro de zonas urbanas para dar lugar ao desenvolvimento das cidades, como construção de edifícios, estradas e infraestrutura. Isso geralmente resulta na perda de habitats naturais, piora na qualidade do ar e pode contribuir para outros problemas ambientais, como aumento das inundações urbanas e da temperatura local. Desmatamento urbano. Ilhas de calor. As ilhas de calor são áreas urbanas onde a temperatura é significativamente mais alta do que nas áreas rurais ao seu redor. Isso ocorre devido à absorção e retenção de calor pelos materiais urbanos, como concreto e asfalto, além da falta de vegetação. Este fenômeno pode aumentar o desconforto térmico, a demanda por energia para resfriamento e os riscos à saúde. O aumento da vegetação e o planejamento urbano sustentável, através do reflorestamento, uso de telhados verdes e construção de parques, pode ajudar a reduzir os efeitos das ilhas de calor. Ilhas de calor. Inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico em que uma camada de ar fria fica presa na baixa atmosfera, impedindo a ascensão dos poluentes e das partículas suspensas na atmosfera. Isso resulta em uma concentração de poluentes próxima à superfície, o que pode piorar a qualidade do ar e causar problemas respiratórios e cardiovasculares na população que vive nas grandes cidades. Então existe uma pressão prendendo essa camada de ar. Deslizamento de terra. Ilhas de calor. Inversão térmica. E desmoronamento.
O desmo, o, o des, os deslizamentos de terra são eventos em que uma grande quantidade de solo e rochas se move morro abaixo. Isso ocorre devido às chuvas intensas aliado ao desmatamento urbano. Esses deslizamentos podem ser devastadores, causando danos a propriedades e vidas humanas. São mais comuns em áreas montanhosas e em encostas íngremes, onde o solo é menos estável e a inclinação do relevo favorece a queda do solo. Outro fenômeno que deixa as pessoas às vezes desligadas, né? Bom, então vamos lá, vamos comentar um pouco. Ó, enchentes, acúmulo de resíduos sólidos, desmatamento urbano, ilhas de calor, inversão térmica, desmoronamento, são problemas da falta de cuidado técnico. Né? A gente tem a falta de cuidado técnico. Como assim? Ah, bom, enchentes a gente sabe que é problema de drenagem de água pelos ductos de esgoto. Técnico. Des, é, e também, né, não deixar, né, ter filtros para conter poluições de residentes, né, além da educação de da educação, né. Acúmulo de resíduos no sólido, resíduos sólidos, também é um problema técnico onde precisa ser tratado, né? Essas áreas onde são acumuladas lixo precisam ser remanejadas, precisam ser tratadas e é, deve-se fazer alguma coisa em relação a esses lixos, as pessoas que jogam lixos. Desmatamento urbano. Ora, essa questão do desmatamento urbano também é técnica, uma vez que as áreas, né, principalmente quando a gente chega aqui que vai gerar na ilha, vai gerando a ilha de calor, essa construção civil ou seja, de muita gente em um pequeno pedaço de terra, isso é um problema bem sério, né? Tem uma certa pressão nesse ambiente. Ah, a gente tem que tentar fazer com que as coisas sejam mais servis, né? Não personificantes, né? Geralmente a gente tende a ir numa loja e aí a gente chega na loja, a loja ela meio que é a cara do vendedor, tem o estilo do vendedor, isso e aquilo. Só que ele tá lá para fazer um serviço, né? Vender um serviço. Então, o que que acontece? A gente tem que entender que loja é local de serviço, né? E aí, o que que acontece? As grandes cidades são cheias de lojas, só que as lojas elas vendem serviços, mas elas são aquela coisa, né? Personalizadas. A gente não quer personalidade de um serviço, a gente quer um serviço que funcione.
É simples assim, a gente quer um serviço técnico que funcione. A gente não quer uma diferenciação. Isso quem fala que a gente quer é a mídia. É a mídia, é a propagação, é a preocupação do servidor. Mídia é a propagação do medo do vendedor, que procura fazer uma certa diferenciaçãozinha no seu serviço, que é o mesmo serviço de todos, porque, ora, o ser humano é assim, você vai numa loja de roupa é para comprar roupa, não é para poder levar a criança para passear. Né? Não é isso, não é esse o intuito. Só que é, o que que acontece? Com essa grande aumento de pessoas querendo morar num pequeno espaço, faz com que gere conflitos, né? Façam que aparentemente o centro, né, se diga que tem tudo, né, no centro. No centro tem tudo. Mas aquilo que tem tudo em um centro pode ser ou deveria poder ser esse tudo poderia ser vir para cá, vir para cá, vir para cá. E aí a gente vai ter vários centros, né? A gente não precisa de ter um centrão, né? A gente pode ter vários centros ao redor. E aí nesse centro a gente pode instalar coisas técnicas para evitar todos esses problemas urbanos. Essa inversão térmica, esse desmoronamento, né? Esse que é o cuidado que a gente precisa ter para para é, para saber o que precisa ser feito, né? É, isso é uma certa são cuidados, são burocracias que acontecem que fazem com que áreas pareçam ser nobres. Ora, só porque existe determinados comércios nessa área, né? Mas, ora, toda a área deveria ser nobre, né? Deveria ter um plano de, de adequalização em raios de quilômetros dentro da identificação do que um centro precisa para ser um centro. E aí a gente conseguiria, né, estrategicamente, tecnologicamente, desinformar melhor essa comunidade que crê muito nessa eficiência de um centrão, né, de uma capital, de uma de uma de uma concentração que não é elegante assim em um local. Aquilo que a gente acha que é elegante é pela força habitada pela cultura midiática que dispõe a gente a interpretar gosto nisso. Mas o gosto ele é tão traiçoeiro, né? Que hoje você gosta de uma coisa, amanhã você gosta de outra, né? Não existe fixação para gosto. Só que o que acontece? Existe uma certa amarra capital, né? Até mesmo na palavra, que faz com que as pessoas se declarem gostar, né? Declarem é, declarem achar que é bom, né? É bom esse modelo.
Só que esse modelo ele já está atrasado. É essa que é a verdade. Nós temos qualidade, temos potencial para desfazer essa cultura, né, essa cultura de capital, né? Tudo que tem numa capital pode ter em um site, pode ter em um local que não, que não necessariamente precisa ser a capital. E essa capital ela pode ser fragmentada, né? Ela não precisa ser essa hipérbole toda que é atualmente, né? Nesse tráfego, nesses problemas ambientais. Já dá para começar a pensar e desenvolver soluções, até colocar em prática algumas soluções relacionadas a isso, porque a única coisa que faz com que as pessoas vão morar na capital é a ganância, né? É a ganância porque parece que a capital é o local que oferece mais oportunidades, que as pessoas podem crescer mais, isso e aquilo, isso é histórico, né? Mas isso a gente já pode estar quebrando, porque não é a gente já sabe que não é, atualmente não é na capital que a gente vai encontrar os melhores estudos, os melhores produtos, as melhores coisas. Apesar de que as grandes marcas ainda têm essa organização de se encontrar na capital. Por isso que a gente tem que quebrar esse sentido, porque a gente não precisa precisa de sentir essa necessidade. Hoje a gente tem internet e a gente precisa de priorizar a qualidade de vida em detrimento dos serviços, né? Se a gente tem formas melhores de viabilizar um serviço, por que não, né? Então é isso, né? Essa foi a nossa conversa, esse foi o nosso papo sobre problemas ambientais e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e